Capítulo 84 A verdade por trás de Hermes. O bispo Maine seguiu a escadaria circular que levava à terra. A escada, com uma profundidade de pelo menos 4 vezes a da torre mais alta da catedral e um diâmetro de cerca de 6 metros, foi construída em uma dolina natural e conduziu diretamente a um castelo espaçoso e posicionado estrategicamente. O início da escada era bem iluminado por claraboias que passavam pelas janelas da alta cúpula acima, dando às paredes tortuosas e curvas uma cor gelada. Mas ao seguir os passos, a escada escureceu rapidamente, aparentemente fundindo as paredes em uma só. Mas depois de algum tempo no centro da escada, o reflexo de uma luz azul podia ser visto, e quanto mais profundo se aproximava, mais brilhante se tornava. Então, mesmo sem uma tocha, eles nunca cairiam em uma situação negra como Dreu. Ao pé da escada, um caminho firmemente preso à parede de pedra serpenteava em torno de um buraco escuro. O caminho foi cortado de granito, formado por muitas peças retangulares de 3 dedos de espessura. O caminho era largo o suficiente para 2 pessoas andarem lado a lado. Uma extremidade de cada pedaço de granito estava embutida na parede de pedra, enquanto a outra extremidade estava no ar. A fim de evitar quedas acidentais, havia postes de madeira que estavam ligados por corda ao lado do buraco. Maine não contou o número de passos que ele andou. No final, havia apenas muitos, mas ele sabia que incorporar cada pedaço de pedra era uma tarefa difícil. Os maçons contratados pela igreja tinham que se apoiar em uma corda para pendurá-los enquanto nocauteavam buracos profundos na rocha dura. Depois, eles tiveram que inserir as placas de granito nos buracos. Cada ação tinha que ser feita com muito cuidado, porque cada escorregamento ou quebra da corda levava a uma queda até o fundo, o que acontecia com mais de 300 pessoas. Se a catedral da igreja na superfície era um símbolo do espírito inabalável da igreja, então o castelo escondido no planalto de Hermes era o verdadeiro núcleo da igreja. Um pedaço da pedra da retaliação de Deus estava encravado na borda de cada passo, e um guarda era colocado em cada 100º passo. Para a última linha de defesa, havia até um esquadrão do exército de punição de Deus, que estava sempre pronto para enfrentar um ataque de intrusos. Muitos sacos de areia e cascalho foram enterrados entre a catedral e o castelo subterrâneo. Isso foi no caso de qualquer linha de defesa na cidade santa ter falhado. Se toda pessoa importante fosse evacuada, o Papa poderia começar a armadilha e enterrar tudo sob uma camada profunda de areia e cascalho. Embora não tenha sido Maine a primeira visita ao castelo subterrâneo, a sensação de andar no ar ainda o fazia sentir-se tonto. Especialmente depois de algum tempo, ele sempre teria a ilusão de cair. Então ele ficou um pouco aliviado quando finalmente teve mais uma terra firme sob seus pés. No fundo do sumidouro havia um enorme disco de pedra branca, com uma superfície tão lisa quanto um espelho. Quando em pé acima dela, alguém poderia até ver claramente o seu próprio reflexo. Através de uma construção inteligentemente projetada, a luz que entrava pelas janelas dentro da cúpula era tão refletida que atingia diretamente a Mo. Graças a isso, mesmo sem acender uma tocha, a parte de baixo da dolina nunca ficou escura. Ao chegar ao fundo da dolina, eles descobririam que o sol não é incolor. Depois de ser refletida pelo rebolo, a luz ficava azul, mas ao olhar para cima, a luz azul deixava o sumidouro brilhar em uma cor fria. Mas ao olhar mais de perto, alguém descobriria que havia incontáveis partículas de poeira voando para cima, exatamente como as minúsculas criaturas registradas no livro antigo. Os buracos dentro da parede da montanha eram cavernas formadas pela natureza, e a igreja só abria as entradas para expandir ainda mais e construir o castelo de Hermes. Mas graças a esses buracos que se estendiam em todas as direções, o ar podia fluir livremente, de modo que o ar no fundo da dolina não se sentisse podre ou opressivo. Quando Maine entrou pela porta da área principal do castelo, ele foi subitamente cercado por uma forte força de defesa.
Havia 5 soldados chamados juízes, que guardavam todas as entradas. Os juízes eram os soldados mais leais da igreja. Uma vez que eles fossem aceitos nesse grupo e começassem seu trabalho, eles viveriam para sempre no castelo, nunca podendo retornar à superfície. De fato, só ele e o Papa puderam entrar e depois sair do castelo. Até mesmo os 2 arcebispos Eter e Taifon não puderam entrar aqui. Mas até Maine não sabia quantos canais o castelo tinha. Além do canal principal que leva ao sul, havia vários ramais laterais que se afastavam do ramal principal e, ao seguir esses canais laterais, eles se dividiam novamente em muitos caminhos. Alguns foram usados pela igreja, enquanto outros foram selados. Ele ouvira dizer que, durante a construção do castelo, alguns artesãos se desviavam para os canais não marcados como seguros, o que os levava a perder-se, nunca conseguindo encontrar o caminho de volta. O canal principal vertical levava diretamente às profundezas da montanha. A cada 30 pés, cerca de 100 metros, Maine teve que cruzar um posto de controle. Ele sabia que a igreja estava usando cada segmento entre 2 pontos de verificação para uma tarefa diferente. A área mais externa foi usada como área de convivência para os guerreiros que tiveram que ficar toda a sua vida no castelo. O segundo segmento foi usado como arquivos, para o armazenamento de instrumentos e fragmentos de livros antigos. A terceira seção era a área da prisão, onde os prisioneiros estavam alojados, que não tinha permissão para ver a luz nunca mais, inocentes incluídos. Depois de atravessar o terceiro checkpoint, Maine parou. Mais adiante, ficava a área secreta do castelo. Todos os materiais de pesquisa e invenções da igreja se originaram deste lugar e, sem a autorização do Papa, ninguém foi autorizado a entrar. Desde que se tornou arcebispo há 3 anos, ele havia entrado nesta área apenas uma vez antes. Quando Maine se aproximou, ele pegou o caminho da esquerda. Depois de uma curta caminhada, o caminho foi terminado por uma porta, com uma placa na altura do peito sobre a qual se lia Anciãos. Maine acenou para os guardas e ordenou: abra a porta. Atrás da porta, o corredor continuava. Havia tochas acesas penduradas na parede, como pequenas faíscas de luz dentro de um mar de escuridão, continuando ao longo do caminho até o fim. Em ambos os lados da rua havia muitas portas de madeira e no meio de cada porta havia um prato com um número. Um dos juízes que seguiu Maine levantou uma tocha para iluminar os arredores. Enquanto caminhava pelo canal, Maine olhou o tempo todo para os números nos pratos. Quando ele finalmente viu o número 35 manchado no prato, ele parou e tirou uma chave de um dos bolsos e inseriu-a no buraco da fechadura, virando-a levemente. Na parte inferior da dolina, o som da abertura da fechadura era especialmente severo, e seu eco podia ser ouvido até no final do canal. Como se fosse um clarão de sinal, de repente muitos gritos podiam ser ouvidos através das portas. Havia ligações de homens e mulheres. Ao ouvir atentamente, Maine conseguiu entender algumas delas. Rapidamente me salve. Me ajude. Por favor, me mate. E afins. Mas Maine não se importou com os gritos. Ele apenas ordenou que o guarda ao lado da porta a fechasse imediatamente após entrar na sala, deixando o caos de gritos do lado de fora. Atrás dos trilhos de ferro, o bispo viu um homem idoso sentado em sua cama. Talvez ele não fosse tão velho, mas agora seu cabelo já estava branco e seu rosto estava coberto por rugas. Sua barba parecia que ele não tinha preparado há muito tempo, quase chegando até o pescoço. Como não via o sol há muito tempo, sua pele se tornara terrivelmente pálida e suas mãos e pés eram finos como o bambu. Maine olhou para o prato de comida atrás dos trilhos, que pareciam não ter sido tocados. Registrando isso, ele suspirou. Você deveria se tratar melhor. A igreja não precisa de comida. E as refeições são feitas de acordo com o padrão do rei, exceto pelo vinho. Até mesmo o peixe é bacalhau de primeira classe vindo do porto de Blue Water. Você deveria estar familiarizado com seu gosto, certo, Sua Majestade, o Rei Wimbledon?